Na semana passada, disse aqui no canal que o Brasil teria que torcer para Islam Makhachev, assim Charles do Bronx teria o title shot já na próxima rodada. Porque em caso de vitória do Arman Tsarukyan nesse UFC 311, Dana White daria revanche imediata ao russo e Charles ficaria a ver navios. Pois bem, Islam venceu, só que a situação mudou. E agora a chance do Charles encontrar ele na próxima rodada é muito pequena. Você pode perguntar, é por causa do Tsarukyan que acabou não lutando? Ele vai voltar enfrentando o campeão? Não, nem é. Dana White claramente não curtiu o cara se retirar da luta e já revogou esse title shot. Até por isso, num primeiro momento, a cama parece completamente feita pro Charles. Olha só, ele é o desafiante número 1, Tsarukyan vai ter que fazer outra luta. Pós-luta, Makhachev não bateu muito na tecla do duplo campeonato e Ilia Topuria deve ficar no peso-pena para conceder a revanche ao Volkanovski. Ainda que fosse para esperar até outubro e voar para Abu Dhabi, na foto de hoje, Charles seria favoritíssimo ao cargo. Só que aí a gente tem que olhar para os detalhes porque o diabo mora neles. Primeiro, o fato do Charles estar lá, em Los Angeles, na primeira fileira, e não ser chamado para uma encarada dentro do octógono e nem mencionado pelo Joe Rogan no microfone oficial, infelizmente diz muito. Pessoal, o UFC tem um departamento de marketing contratado para pensar 2 rodadas à frente, traçar todas as alternativas. Se a intenção fosse promover Islam vs Charles 2, eles teriam levado o brasileiro lá pra cima. Eles precisam desse tipo de cena, né, pra promover, pra imagem circular o mundo. Se pagaram passagem aérea e hotel pro Charles na Califórnia e não usaram na transmissão ao vivo, é porque pretendem ir por outro caminho. Na entrevista pro UFC Fight Pass brasileiro, Charles disse 3 coisas relevantes. A primeira delas foi isso, que não permitiram ele subir no octógono. Número 2, ele tentou bastante ser o reserva oficial dessa luta, que queria se manter no foco, e a empresa negou, disse não, era para ele descansar. Por isso, o moicano acabou chamado. 3. Alguém disse pra ele que o Islam só volta em outubro. Se for esperar, Charles ficaria quase 1 ano parado e voltaria já com 36 anos, o que é péssimo. Dada essa realidade, Charles sugeriu à repórter Evelyn Rodrigues uma luta com o Max Holloway pelo cinturão BMF no meio do ano. Arman Tsarukyan, outro que ouviu o feedback da empresa nos bastidores, imediatamente começou uma campanha desesperada para garantir outra luta com o Charles. Algo que, se parar para pensar, não faz o mínimo sentido. Ele venceu a primeira e foi hoje no programa do Ariel Helwani, o de maior audiência no nosso meio, só para pedir a segunda. Provavelmente ele ouviu que não iriam na direção de Charles vs Islam 2 e sabe que uma nova vitória sobre o brasileiro garantiria o title shot. Até porque tudo indica que Max Holloway vai enfrentar Dustin Poirier na despedida do Diamante. Se for o caso, Tsarukyan, que treina com Poirier na American Top Team, tem essa informação. Aí já mirou no Charles consciente. Sobre o timing, se o campeão dos leves de fato só for voltar em outubro, aquela ameaça que atende pelo nome de Ilia Topuria volta ao jogo. Porque ainda que ele conceda a revanche ao Volkanovski, essa luta deve ser em abril. Daria tempo suficiente para voltar em outubro. Ele inclusive está em campanha para isso, abre aspas. Islam, se eu quiser posso acabar com você. Se eu quiser posso te nocautear. Farei parecer fácil, até breve. Se ele nocauteia de novo o Volkanovski, passa a mão no microfone e desafia o Islam com essa veemência, fica difícil segurar. O Islam, inclusive, na coletiva de imprensa já disse sim, é só bater o peso e cair dentro. Lembrem-se que Topuria está invicto, é o número 4 peso por peso, super popular, vai bater 7 milhões de seguidores só no Instagram, tem a chave do mercado espanhol na mão. Por fim, Ali Abdelaziz, empresário do Islam, compartilhou hoje o seguinte no Twitter, abre aspas. O UFC tem um plano completamente diferente para o Islam, que não inclui Oliveira, Arman ou Ilia. Mas esse esporte é imprevisível, nunca se sabe o que pode acontecer. Abdelaziz, que é empresário do Islam, e também Belal Mohamed, campeão dos meio-médios. A minha leitura é a seguinte, Islam não promoveu a mudança de categoria já agora no UFC 311 por 2 motivos. Número 1, respeito a Belal Mohamed, com quem treina eventualmente. E número 2, ele não tinha como focar em um nome, porque o Belal ainda vai enfrentar o Shavkat. Mas tanto ele tem o sonho de virar duplo campeão, quanto o Dana White já deu o sinal verde para isso. Aí das duas, uma, ou o Shavkat realmente está com um problema no joelho, como se especulou semana passada, e já teremos Belal contra Makhachev agora em maio, ou Belal mede forças com Rakhmonov agora em maio, e Makhachev espera o vencedor no pay-per-view de outubro, em Abu Dhabi. Seria inclusive uma raríssima disputa de cinturão entre 2 atletas muçulmanos. Entre parênteses, se forem fazer o primeiro pay-per-view do UFC na Arábia Saudita no segundo semestre, faria mais sentido ainda guardar o Islam, número 1 peso por peso e herói muçulmano. Entendeu porque não faria sentido o Charles subir ali? O Islam tá negociando outra situação. Detalhe, Shavkat Rakhmonov também já treinou com a equipe do Khabib, então o Islam tava ali meio que pisando em ovos, ele não ia desafiar nenhum nome. Eu acho que tá
bem claro que o plano A é esse, o lutador número 1 peso por peso ter a chance de realizar o grande sonho. A questão é, o que isso representa pro Charles? É bom ou ruim? Porque se o slam sai, ficamos sem o bicho papão. E no ruim, vão criar um cinturão interino. Ser campeão sem ter que passar pelo slam, garantindo com ele um encontro no futuro, talvez não seja má ideia. Se a caneta tivesse na minha mão, eu já faria Charles contra Topuria pelo cinturão interino de cara. Acho que a revanche com Volkanovski é desnecessária. Charles versus Holloway pelo BMF na Semana Internacional da Luta, com o main event de John Jones versus Tom Aspinall, ou do retorno do McGregor, é divertidíssimo, é irrecusável. Mas se der a lógica, Topuria for fazer mais uma no peso pena, e Holloway tentar se vingar do Poirier, que já ganhou dele 2 vezes, só restaria para o Charles a segunda luta com Arman Tsarukyan ou o vencedor de Justin Gaethje versus Dan Hooker. O cinturão interino sairia dessa confusão aí, Charles contra alguém. Agora pro Makhachev é isso, ele só volta pro peso leve quando pintar aí uma unanimidade, alguém que vença todos os outros. Essa é a hora dele dar um passo maior, não ficar tendo retrabalho ou recebendo peso pena. E pensando pelo lado dele, tá certíssimo. Ele já é o número 1 peso por peso, recordista em defesas, recordista em vitórias consecutivas. Se quer parar antes dos 35 anos, a hora de aumentar o grau de dificuldade é hoje, não amanhã. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. Se Makhachev se ausentar, com quem você gostaria de ver Charles disputando o cinturão interino, ou quem sabe até o cinturão vago? Tsarukyan, Hooker, Gaethje, Holloway, Topuria subindo, qual é a sua opinião? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like, ajuda muito a gente com a plataforma aqui do YouTube. E não perde, claro, o podcast do 6 Round essa semana. Ficou divertidíssimo. Eu, André Azevedo, Lucas Carrano, inclusive apresentando o novo contratado do 6º Round. Destrinchamos todo o UFC 311, as principais lutas e o futuro dos protagonistas. Clica no link aqui do lado para conferir ou vai lá nas plataformas de áudio. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.